Fluminense acaba de anunciar a contratação de mais um jogador. Trata-se de Otávio, jogador da equipe do Atlético Mineiro, que vem ao Fluminense. E segundo o anúncio oficial do próprio clube nas suas redes sociais, o Fluminense concluiu a contratação. A gente pode botar até aí na tela pra galera poder dar uma olhada. O Fluminense concluiu a contratação do volante Otávio, que estava no Atlético Mineiro. O atleta esteve no CT Carlos Castilho para realização de exames médicos e assinatura do contrato até dezembro de 2027. O jogador já está à disposição da comissão técnica do Fluminense para a sequência da temporada. O Otávio precisa aparecer no bid, né? Para poder de fato finalizar a sua contratação, né, efetivamente poder jogar nesse final de semana contra o Bangu, mas é pouquíssimo provável que de fato o jogador entre em campo contra o Bangu. Chama atenção a questão do contrato até a final de 2027 e leia-se 3 anos de contrato, né? Ou basicamente 3 anos, né? 10 anos e 12 meses, né? 2 anos e 12 meses. Eita, 2 anos e 10 meses. Confundiu tudo. Mas 3 anos de contrato. Se falava lá no início num contrato de 4 anos. Agora são de 3. A contratação do Otávio já foi amplamente discutida. Ele deve conceder coletiva. Vai conceder entrevista coletiva nessa quinta-feira. O Fluminense já informou isso lá no CT Carlos Castilho antes do treino. O treino do Fluminense tem sido à tarde por conta do calor. Às 2h30 da tarde, mais ou menos, 3 horas ali, o Fluminense deve abrir ali o CT para os jornalistas irem e entre ele conceder essa coletiva. Falei de calor, deixa o like aqui embaixo para aliviar o meu calor, ou o seu também. Se você apertar o like, eu te juro que você vai diminuir 1 grau da tua temperatura. Tá calor pra cacete, né? Mas vamos lá, falando sério aqui embaixo, você vai ter também um botão para virar membro, tá? Participar das nossas discussões, de grupo de WhatsApp, etc. O link tá aqui embaixo na descrição. Escolha o plano que melhor se adequa aí pra você e aos benefícios que você quer. Vamos lá, cara. A gente fala agora sobre a Ferj. A Ferj anunciou finalmente o seu local, né? Suas datas e horários das competições da última rodada do Campeonato Carioca. Tá longe ainda, né? Faltam só 3 dias, né? Então a Ferj decidiu anunciar agora a sua última rodada do Carioca, que tem a definição da classificação entre Botafogo, Fluminense, Vasco, Madureira e até talvez o Sampaio Corrêa. Vamos lá, tá? Como que ficaram os horários? Os jogos do sábado. Vou botar aí na tela pra galera poder acompanhar. Jogos do sábado. E a Ferj não tem a capacidade nem de fazer uma tabela em ordem, né, cronológica, mas vamos lá. Jogos do sábado: Flamengo e Maricá no Maracanã às 19 horas. Boa Vista e Volta Redonda às 19 horas. E Sampaio Corrêa e Portuguesa às 21h15. Isso tudo no sábado. Então a definição da final da Taça Guanabara, né? Flamengo e Maricá, Boa Vista e Volta Redonda. E o Sampaio Corrêa jogando mais tarde. Eu não entendo porque esse jogo do Sampaio Corrêa não tá no domingo, sendo bem sincero. No domingo, domingo, 6h30, os 3 jogos. O Vasco enfrenta o Botafogo em São Januário, o Fluminense enfrenta o Bangu no Maracanã e o Nova Iguaçu enfrenta o Madureira lá no Jânio Moraes. Todos esses jogos às 6h30 da tarde, todos no mesmo horário e sem o sol quente. A questão que chamou mais atenção foi a questão de transmissão, porque os jogos dos times pequenos já tinha ficado ali delimitado para entre pequeno e pequeno, eles são do Band Esportes e do Gold. Todos os jogos entre times pequenos são do Band Esportes e do Gold. É isso. Você pode olhar em todas as rodadas aí. Ó. Tem Maricá e Nova Iguaçu, é do Band Esportes e do Gold. Tem Boa Vista e Sampaio Corrêa, é do Band Esportes e do Gold. Tem Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa aqui. Todos os jogos são do Band Esportes e do Gold. Agora, e os jogos de times grandes? Não está na tabela. Inicialmente, a transmissão do jogo do Flamengo seria na Globo, a transmissão do Fluminense seria no Premier, e a transmissão, o Sport TV Premier, e a transmissão do Vasco e aliás, a transmissão do Fluminense. Tá certo, fui conferir aqui. O Fluminense era Sport TV e Premier, e o jogo do Vasco era Band na TV aberta e no Premier e no Gold. Então, o jogo do Fluminense era o único sem TV aberta. Só que agora não tá mais marcado nada. Por quê? Porque saiu do horário padrão da transmissão da Band e da Globo.
A Ferg impôs isso e não vai ter transmissão da Globo nem da Band, mas a gente precisa saber aonde vai passar. Até agora, até às 4h42 do dia 19/2, a gente agora que resolveu o horário e o dia do jogo, a gente não sabe mais aonde se transmite. E maravilha, né? É o Campeonato Carioca. Esse daí é o Campeonato Carioca. Ai. Mas vamos lá, tá? Vamos pra última notícia aqui desse vídeo. Pois bem, o Fluminense pegou de surpresa todo mundo ao anunciar nesta quarta-feira, nas suas redes sociais, que o jogo contra o Águia de Marabá será realizado na capital do estado do Pará, contra o Águia de Marabá em Belém, no estádio Mangueirão. E aí, isso pegou bastante gente de surpresa, porque as últimas notícias eram de que o Águia de Marabá iria ao STJD, depois que ontem à noite a CBF tinha enviado um ofício falando que o estádio Rosenão, em Parauapebas, que fica a cerca de 150 quilômetros de Marabá, que era o estádio designado pelo Águia de Marabá para jogar a partida, não tinha sido aprovado nos testes feitos. Bem, o Mangueirão anunciado, será que o Águia de Marabá, o Fluminense anunciou, enfim. Fui caçar, tá? Fui apurar, consegui o telefone, já estava tentando há um tempo, agora consegui o telefone do presidente do Águia de Marabá e ele me falou o seguinte. Falei com ele, eu tenho aqui a transcrição aqui do que eu digitei, né, pra poder ir lendo. Ele falou o seguinte, falou que tá com uma ação, ingressou com uma ação hoje, nessa quarta-feira, no STJD, e que vai aguardar a posição do STJD. E aí eu perguntei se era para poder ingressar com a ação para jogar no estádio Rosenão. O estádio Rosenão fica em Parauapebas, no Pará, como eu falei, a 150 km de Marabá. E era o estádio que o Águia de Marabá resolveu ali atuar para jogar na região. O estádio não é grande, mas já foi feita uma série de reformas, uma série de ajustes para receber esse jogo. Desde arquibancadas maiores ali, todos os laudos de corpo de bombeiros e etc, estrutura na cidade, e a CBF não aprovou. E aí eu perguntei para ele falou, a gente vai jogar no Rosenão e caso não jogue no Rosenão, a gente vai indicar o estádio de Tocantinópolis, no Tocantins, que é mais próximo aqui de Marabá. O estádio de Tocantinópolis, para quem não entende, foi ontem, aonde o Atlético Mineiro jogou nessa terça-feira contra o Tocantinópolis. O jogo foi muito duro pro Galo. Aos 42 do segundo tempo, o Atlético sofreu um pênalti, o Rony, o Hulk bateu e fez, e aí ganhou por 2-0, fez o segundo gol depois, mas assim, o gramado terrível, assim, de fato a logística extremamente complicada, porque o aeroporto mais perto que consegue comportar o aeroporto de Imperatriz, que fica a cerca de 2h30, mais ou menos, do estádio em Tocantinópolis, ou seja, é uma logística extremamente complicada jogar lá. Mas o estádio é aprovado pela CBF, tanto que o Atlético Mineiro jogou lá, o Atlético Paranaense jogou lá, se eu não me engano, no ano passado, retrasado. Então, é um estádio aprovado pela CBF. E fica próximo de Marabá. Como eu falei, Parauapebas fica a cerca de 1h30, 2 horas, né? Em torno de 2 horas, mais ou menos, de Marabá. E Tocantinópolis fica pouco mais de 3 horas. Então, é bem perto. Só para vocês entenderem, por exemplo, Belém fica a 9 horas de Marabá. O estádio do Pará é muito grande. Então é mais perto para o Águia indicar o estado, mesmo que em outro estado, né? Indicar o estádio do Tocantinópolis, do que indicar um estádio em Belém, completamente longe deles. E aí continua aqui. Aí eu falei com ele, eu cheguei a ver e tal, são 3h30. E aí eu perguntei, olha, o Fluminense acabou de anunciar o Mangueirão como estádio. Eu liguei logo enquanto isso. Falei, foi o Águia de Marabá que indicou o Mangueirão? E ele falou, não. No ofício que a CBF mandou pra gente, negando o Rosenão, a própria CBF já colocou o Mangueirão como estádio do jogo. Aí eu falei, então não foi o Águia de Marabá que indicou? Ele falou, não foi. Aí ele falou, a gente quer jogar no Rosenão, e se não jogar no Rosenão, vai jogar em Tocantinópolis. Aí eu perguntei se alguém do Fluminense entrou em contato, eles falaram que não. Perguntei se alguma empresa chegou a ter contato para poder comprar esse jogo, como por exemplo aconteceu com o jogo do Vasco agora, que levaram, né, o União Rondonópolis vendeu para Cariacica. E aí perguntei se tinha tido alguma proposta dele, ele falou, olha, ninguém do Fluminense entrou em contato com a gente para isso não, mas várias pessoas entraram em contato comigo
pra poder levar esse jogo pra Brasília, pra tentar comprar e levar esse jogo pra Brasília. E aí ele falou que não aceitou isso. Eu perguntei se teve ali alguma coisa pro Águia aceitar, ele falou que não, porque a ideia é que esse jogo seja no Rosenão, e se não for, que seja em Tocantinópolis, e eles já estão no STJD para isso. Perguntei qual foi o motivo que a CBF deu para não autorizar Rosenão. É luz, não sei o que. Ele falou que os motivos que não foi cumprida as exigências do estádio, e que os motivos que foram delimitados, eles têm provas de que o Rosenão cumpre sim. E aí é isso que eles vão querer ir pro STJD provar que o estádio cumpre sim, Parauapebas, a exigência, e que cumpre e tem que cumprir e tem que ter jogo lá, porque a CBF... E aí, num determinado momento, eu até viro pra ele e falei assim, se ele sabe qual detalhe que foi... Ele fala que sabe, mas que tudo ele tem comprovação de foto, de vídeo, que a Globo, a equipe da Globo teve lá, a transmissão até é do Prime Video, mas a equipe da Globo, aí que eu fui entender, é a equipe de transmissão, é uma empresa terceirizada que faz a transmissão, tanto pro Prime Video quanto a Globo, tanto faz. Esteve lá e deu comprovação de que a Globo teve lá e deu essa aprovação e tal. E eu perguntei se a CBF, o que a CBF contestou. Ele falou, olha, quem vai transmitir o jogo é a Rede Globo, e a Rede Globo teve aqui e aprovou. Não é a Rede Globo, né? Mas enfim, é o Prime Video, mas é a mesma geradora. E teve aqui e disse que tá tudo ok. Aí ele falou, a CBF tem algum interesse desse jogo não ser aqui. E aí ele até dá uma exaltada assim nesse momento, que ele fala, mas não tem problema nenhum não, nós vamos colocar o jogo num estádio bem melhor, lá em Tocantinópolis, falando ironicamente, né? É bacana, vai ter que chegar em Imperatriz, vai viajar 4 horas de ônibus, vai atravessar numa balsa, vai fazer o que for pra chegar lá em Tocantinópolis, porque Tocantinópolis pode ter jogo lá. Então, se pode ter jogo lá, a gente vai jogar lá. É um estádio bem melhor do que o Rosenão. Ele fala meio que ironicamente assim. Falou, não aceitou este jogo aqui no estádio Rosenão, que aí ele falando sério, né? Inúmeras vezes melhor, tanto no sentido de logística quanto da cidade. A cidade tem hotel 5 estrelas, tem voo direto pra cá, o estádio tem a qualidade, etc. Então, se não quer aceitar, o jogo vai ser lá em Tocantinópolis. Isso foi o que disse o próprio presidente do Águia de Marabá. E aí, enfim, o assunto segue. Eu, enfim, só perguntei se tinha alguma ação além de entrar com o STJD. Ele falou que não, porque era entrar no STJD e esperar o STJD julgar a pauta. Isso tudo que eu falei que foi informação. Eu entrevistei o Sebastião, até perdi o nome dele, Sebastião Ferreira, se eu não me engano. Vou pegar o sobrenome dele exato aqui. Sebastião Ferreira, exatamente, presidente do Águia de Marabá, e ele me falou essas situações. O que eu vou falar aqui agora, a partir de agora, é opinião, é análise, baseada em tudo, tá? Há um interesse bem claro do Fluminense que esse jogo não seja lá. E o Fluminense está agindo bastante nos bastidores para que esse jogo não seja lá. Isso é opinião, não é informação, ok? Me parece isso. E me parece que houve justamente uma queda de braços ali. Tanto do lado do Águia de Marabá, porque ele me pareceu muito rancoroso ao falar sobre tirar esse jogo do estádio Rosenão. Porque de fato houve uma mobilização tanto da região, quanto também uma mobilização financeira para poder dar uma guaribada no estádio e tal. A minha opinião é sempre a seguinte, que faça-se o que é melhor pro Fluminense dentro do que é de boa. Eu não quero levar vantagem indevida. É melhor pro Fluminense esse jogo ir pro estádio Mangueirão. Tanto que o Fluminense, assim que a CBF deu o aval, o Fluminense correu para anunciar. Porque é melhor, vai jogar sem torcida do Águia de Marabá, num estádio que é melhor, num estádio maior, numa capital, logística é melhor pro Fluminense. Só que é direito do Águia de Marabá dizer onde vai jogar. E se o estádio, de fato, cumpre todas as regras, tem que jogar lá, meu amigo. E tem que ir lá e classificar. O Atlético Mineiro não foi lá em Tocantinópolis e classificou? O Grêmio não vai lá pra Roraima, pra tentar classificar com o São Raimundo? Tem que ir lá e classificar. Agora, se de fato o estádio não cumpre as exigências, é direito também do Águia de Marabá definir onde vai jogar. Ao que parece, a ideia de jogar em Tocantinópolis é mais uma espécie de birra ali do tipo. É aqui perto, eu posso mandar o jogo lá, precisa ver em relação ao regulamento, no regulamento específico. Eu não achei nada que proibisse o Águia de Marabá de mandar esse jogo em Tocantinópolis, já que o estádio atende
as definições. Não consegui achar o regulamento geral de competições da CBF, não tem no site, a CBF é uma bagunça, você já sabe disso. Então a situação é a seguinte, ele parece muito mais de, não quer jogar aqui não, então vou mandar o jogo lá. Vem comigo então, vem. Tenta tirar o jogo daqui que eu vou mandar o jogo lá, que é 10 vezes pior. Então me parece muito mais dobrar a aposta de jogar pra lá, pra não levar esse jogo pro Mangueirão. O que pode ser resolvido dessa forma pra esse jogo ser resolvido? A CBF, o STJD mandar liberar o Rosenão e o jogo selar, e aí não tem o que fazer. 2, o jogo ir pro Mangueirão por determinação do STJD, também pode acontecer. Ou 3, esse jogo ir para o Mangueirão com alguma empresa, ou a própria CBF, sei lá como é que funciona isso, pagando para a equipe do Águia de Marabá, despesas, dinheiro e etc. Não sei se eles topariam, porque eles já poderiam ter vendido para Brasília, mas, enfim, não chegou até agora. Vamos ver como é que vai suceder isso. O fato é que faltam 7 dias pro jogo. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, faltam exatamente 7 dias, que o jogo é 7h30, são 5 horas da tarde. Então faltam 7 dias e 2 horas e meia pra rolar a bola pro jogo. E não tem definição ainda. Essa é a Copa do Brasil. A CBF, enfim, inviabilizou o jogo lá, já determinou um novo estádio, dentro da jurisdição do Pará, mas aparentemente o Águia de Marabá não quer jogar lá e quer jogar na sua região. Tá um impasse. Tendo a resolução desse impasse, a gente fala aqui. Beleza? Tamo juntos, tá? Até a próxima. Valeu.